Olá! Está começando mais um programa Deus tem o Melhor. É uma satisfação ter você conosco para compartilhar mais um momento de fé, esperança e edificação através da Palavra de Deus. Vivemos dias em que o tempo parece passar cada vez mais rápido. Entre compromissos, trabalho, estudos e tantas responsabilidades, é fácil perder de vista aquilo que realmente tem valor em nossas vidas. Por isso, queremos convidar você a separar este momento para fortalecer a sua fé, refletir sobre a palavra de Deus e permitir que o Senhor fale ao seu coração. Existem momentos de que tudo o que precisamos é de uma palavra capaz de renovar as nossas forças e de nos lembrar que Deus continua cuidando de nós. E é dessa maneira que vamos iniciar o programa de hoje, fortalecendo a nossa fé através do nosso devocional. Shalom, graça e paz, tudo bem, gente? Aqui nós estamos começando mais um devocional. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que a palavra de Deus fala lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e versículo 19. Olha só. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Primeiro eu quero compartilhar com vocês o que o texto diz aqui. Porque existe uma grande dificuldade nossa de nós conseguirmos esquecer o que se foi. Às vezes algumas coisas que aconteceram lá no nosso passado, onde o Senhor está dizendo, olha, eu estou fazendo uma coisa nova. Nós não conseguimos esquecer o que já passou. Deus, Ele tem coisa nova para fazer acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. E às vezes nós não conseguimos abandonar e esquecer aquilo que já se passou. E o Senhor está nos chamando aqui, está nos alertando e dizendo exatamente isso, olha. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Então, Deus, Ele tem coisa nova para fazer acontecer na tua vida. E a primeira coisa que você precisa fazer a partir de hoje é esquecer o que já passou. Porque enquanto você ficar apegado no teu passado, no que não aconteceu, em coisas que você gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu, não saiu da forma que você gostaria que fosse, o Senhor fica impossibilitado de fazer uma coisa nova acontecer na sua vida. Por que a gente consegue enxergar tantas pessoas aí com depressão? Justamente por causa disso. Por quê? Porque o passado é justamente isso. As pessoas estão apegadas a ele aí, no passado ainda. E o Senhor diz exatamente isso. Ó. Esqueçam o que se foi. Eu estou querendo fazer uma coisa nova na tua vida. Por isso ele diz exatamente isso. Olha, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riacho no Emo. Por que às vezes as pessoas não reconhecem essa coisa nova, esse algo novo de Deus? Porque ele ainda está no passado. E o Senhor diz exatamente para nós que eu e você, nós somos uma nova criatura. As velhas coisas já se passaram e tudo se fez novo. Eu lhe garanto para você que está ouvindo esse devocional, se você deixar Jesus entrar na tua vida, se Jesus entrar na tua casa, se você deixar o Espírito Santo de Deus te visitar, você vai esquecer o passado, você vai esquecer a depressão, você vai esquecer o que se passou e você vai viver uma coisa nova. Porque aquele que prometeu nessa palavra, ele é fiel para cumprir. Todos aqueles que tiveram experiência com Jesus e abandonaram o seu passado e creram nessa palavra, a vida delas foi transformada e nunca mais elas foram a mesma pessoa. Então deixe Jesus entrar na tua vida, deixe o Espírito Santo de Deus entrar na tua casa, deixe o Senhor ministrar no teu coração, porque Deus, Ele tem urgência de fazer uma coisa nova na tua casa, na tua vida, na tua família, em todas as áreas que você tem sonhado e desejado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele seja contigo e que esse novo tempo e essa novidade de Deus venha sobre a tua casa e a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus.
Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais percebemos que ela continua trazendo respostas para as dúvidas que surgem ao longo da nossa caminhada. E muitas dessas perguntas fazem parte da realidade de inúmeros jovens cristãos. Vamos descobrir juntos o que a Bíblia nos ensina sobre as nossas vidas em mais uma edição do Jovem Pergunta. Graça e paz, Juventude Santa, está começando mais um quadro da nossa juventude. Jovem Pergunta, e sem mais nenhuma enrolação, vamos para a primeira pergunta. É possível estar no centro da vontade de Deus e mesmo assim dar tudo errado? Sim, essa pergunta é muito interessante porque às vezes a gente se questiona muito, sobre isso. Sim, é possível a gente estar na vontade de Deus e as coisas acontecer de forma equivocada, às vezes dar errado por causa de algumas dificuldades. Estar na presença de Deus nem sempre significa que nós não vamos passar por momentos difíceis. Nós podemos ver que José passou por um momento difícil, podemos ver que Davi passou por um momento difícil, podemos ver que até mesmo Jesus passou por dificuldades. Então, estar no centro da vontade de Deus, nós vamos sim passar por dificuldades. Qual é o limite da obediência com os pais quando eles ainda não são cristãos? O limite da obediência, nós precisamos aprender que um mandamento é honrar pai e mãe. Devemos obedecer sempre nossos pais e nossas mães. Mas temos que tomar muito cuidado com diversas situações nas orientações. Quando ela se afasta um pouco da orientação cristã, nós precisamos não confrontar nossos pais, mas nós devemos orientar de forma correta, até mesmo dizer, ô pai, isso eu acho que não está certo, eu não caminho dessa maneira, e tomarmos muito cuidado com a nossa resposta com nossos pais. Tem muitos jovens que querem confrontar seus pais, e não é dessa forma que nós vamos ganhar a nossa família para Jesus. A palavra se diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas nós devemos tomar muito cuidado. Então, sempre lembre, não confronte seus pais, dê amor para eles, e quando eles vierem com uma orientação errada, um conselho errado, você fica ali só na manha e devagarzinho você vai ganhar seu pai para Jesus, amém? Como lidar com a culpa depois de ter pecado, mesmo já tendo pedido perdão? Se você se arrependeu verdadeiramente, isso aí você já tem até que esquecer. Só que o inimigo trabalha muitas vezes na nossa vida, trazendo culpa sobre nós para que nós possamos ficar acurralado nesse pecado, acurralado no nosso erro. Então, o que é? Eu preciso entender que eu realmente me arrependi. E a palavra já diz assim, se nós nos arrependermos, os nossos pecados estão perdoados. Então, eu preciso entender isso. Eu me arrependi verdadeiramente? Então, pronto. E vamos para cima, vamos para frente. Não podemos deixar que o inimigo fique trazendo sempre a memória e nos culpando para que nós venhamos a ficar caídos. Muitas das vezes nós caímos, mas a palavra diz que se cair nós devemos levantar. Amém? Então, jovem, levanta, sacode a poeira, se arrepende e vamos viver uma vida verdadeiramente com Cristo. É errado dizer não para as pessoas ao meu redor, mesmo que ele não agrade a Deus. Dizer não é errado. Às vezes até Jesus mesmo, até Deus mesmo nos diz não. E às vezes a gente quer agradar todo mundo e nós devemos entender que o nosso dever, o nosso querer é agradar ao Senhor, agradar à palavra. Então tem muitas das vezes que você vai ter que sim dizer não para os seus amigos, porque você tem que agradar a Deus, não aos seus amigos ou uma pessoa que está perto de você. O não, ele nos serve também de lição. Muitas das vezes, quando você diz não para uma pessoa, você verdadeiramente conhece ela. Então, não fique se limitando a sempre querer agradar os outros, sempre dizer sim para as pessoas e coloque na sua cabeça, eu preciso sempre estar obedecendo a palavra. A palavra de Deus, ela continua sempre sendo a melhor resposta para nossas dúvidas. Se você tem alguma dúvida referente à sua vida cristã, mande para nossas redes sociais e não fique com essa dúvida para você. Nos pergunte que nós vamos nos responder e tirar toda a dúvida do seu coração. Amém? Valeu! Cuidar das pessoas sempre fez parte da missão da Igreja Renovada. E esse cuidado continua acontecendo através dos projetos desenvolvidos pela Fundação Afife Arão, que ao longo dos anos tem levado acolhimento, desenvolvimento e esperança para centenas de famílias. Mesmo durante este período de recesso das atividades, vale a pena conhecer um pouco mais desse trabalho que continua fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Em muitos lugares, a necessidade vai além da falta de alimento.
Há famílias que carregam o peso das dificuldades, mas que ainda mantêm viva a esperança por dias melhores. É por elas que a Fundação Afif Arão segue em movimento. Cada alimento entregue representa mais do que alimento na mesa. Representa cuidado, compaixão e a certeza de que ainda existe esperança. Porque quando o amor de Cristo se transforma em ação, a solidariedade ganha um novo significado. Um gesto simples pode restaurar a dignidade, fortalecer a fé e reacender a esperança no coração de quem mais precisa. Hoje, levamos alimentos, mas, acima de tudo, compartilhamos amor, esperança e a mensagem de que Deus continua cuidando de cada vida. Esperança, o alimento que move a fé. Fundação Afif Arão, realizando sonhos e plantando sementes nessa geração. Meu nome é Andrew, tenho 16 anos e faço parte aqui do curso de teclado da Afif Arão. Eu decidi fazer parte desse curso por uma indicação de um amigo de um pastor meu, que disse que aqui tinha vários cursos disponíveis totalmente grátis. Eu decidi fazer o curso de teclado porque a igreja que eu faço parte, ela não tem uma banda feita ainda. E o teclado é um instrumento que eu gostei muito ao ver pela primeira vez. Então, eu decidi porque eu me maravilhei quando eu vi esse ambiente, né? Um ambiente climatizado, grátis, com um professor capacitado. Após começar a fazer as aulas aqui na Afif Arão, logo nos primeiros dias eu já notei o resultado, como se tivesse um gênio da lâmpada aqui fazendo tudo encaixar na minha cabeça, que é um professor totalmente capacitado. Nos primeiros dias aí eu já consegui tocar assim, dificilmente vai conseguir tocar, né? Mas isso me deixou bastante animado e me fez aí, me motivou a continuar fazendo parte das aulas. A transformação que eu vejo dos alunos é que eles chegam aqui pensando que a música é um bicho de 7 cabeças, e não é, né? A música é uma arte dos primeiros sentimentos, né? Então o aluno ele começa a tocar uma música simples, ele começa a ver os movimentos, e ele começa a ter o conhecimento e entender que música é para todos, né? Ele começa a tocar aquela músicazinha, ele começa a desenvolver, e ele chega às vezes, professor, olha que coisa legal, eu consegui. Isso é muito bom para o professor e também para o aluno. Como um professor de música é muito gratificante. Por quê? Porque você começa a ver o desenvolvimento do aluno, você começa a ver o interesse do aluno, né? E eu já ensino música há muito tempo, mais de 30 anos, né? E graças a Deus eu tenho essa jornada, né? Para mim é uma alegria, porque eu vejo o aluno, ele chegando aqui com 10 anos,
12 anos, ele fazendo um curso, depois ele tocando na igreja, ele se desenvolvendo, né? Isso é muito gratificante pra gente, a gente vê a evolução da música, né? Então eu faço, meu papel aqui é de levar a música um pouco além, né? Um pouco à frente, né? Do tempo, né? E você ainda que não faz parte aqui dessa comunidade chamada Fifearão, eu convido você a vir participar, não só como uma escola, um aprendizado, mas como um passatempo diário, uma forma de distanciar um pouquinho a sua mente dos problemas do dia a dia, mas trazer você para um lazer super capacitado, super equipado aqui na Fifearão. Todos nós precisamos de um lugar onde possamos aprender, crescer e fazer novas amizades e descobrir que nós podemos ir muito mais além. Há anos a Fundação tem um lugar para centenas de pessoas, um espaço onde as vidas são transformadas através do esporte, da cultura, da convivência e do cuidado. E a melhor notícia é que as nossas atividades voltaram do seu recesso. Temos atividades para todas as idades, para quem busca mais saúde e qualidade de vida com hidroginástica, pilates e funcional, para quem deseja desenvolver novos talentos com aula de balé, teclado, violão e bateria. Para crianças e adolescentes que são apaixonados pelo esporte, nós temos o projeto Bola na Rede, que além de formar atletas, forma também cidadãos para a sociedade. E também temos aulas de taekwondo e boxe em parceria com a Igreja Nação Santa, que vai trabalhar disciplina, respeito e novas oportunidades para os nossos jovens. Também continuamos levando acolhimento e convivência através do Recanto Azul para os nossos idosos. Além das atividades esportivas, culturais e de convivência, a Fundação Fifearão também desenvolve ações sociais que alcançam famílias em situações de vulnerabilidade social. Ao longo do ano, realizamos entrega de alimentos e promovemos iniciativas que levam cuidado, dignidade e esperança a quem mais precisa. Hoje, a Fundação Fifearão está atuando de forma direta na sociedade, transformando vidas através de projetos que unem amor ao próximo e compromisso com a comunidade. A Fundação Fifearão é uma entidade sem fins lucrativos. E se você deseja fazer parte desse projeto, você pode ajudar contribuindo. Através do QR Code que está na tela, sua oferta ajuda a manter esses projetos funcionando e alcançando ainda mais vidas. Cada contribuição faz parte dessa transformação. As atividades estão de volta, agora é sua vez de fazer parte dessa história. Juntos podemos continuar transformando histórias, criando oportunidades e levando esperança a quem mais precisa. Fundação Fifearão, realizando sonhos e plantando semente nessa geração. Quando a palavra de Deus transforma o nosso coração, ela também transforma a nossa maneira de viver. E ela nos ensina a servir, a cuidar das pessoas e também a administrar com sabedoria tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. E é justamente sobre esses princípios que vamos refletir agora, em mais uma edição do Aconselhamento Financeiro Cristão. Você costuma pensar nas suas finanças apenas quando aparece um problema? Quando surge um imprevisto, quando as contas apertam, quando o dinheiro falta? Mas será que a Bíblia nos ensina a esperar a crise chegar, para só então nos organizarmos? A história de José mostra exatamente o contrário. Está começando agora mais um Aconselhamento Financeiro Cristão. Em Gênesis 41, José interpreta os sonhos do faraó. A revelação era clara. Primeiro viriam 7 anos de muita fartura. Depois, 7 anos de uma fome tão intensa que atingiria todo o Egito. Mas José não apenas interpretou o sonho, ele apresentou um plano. Durante os anos de abundância, parte da produção deveria ser armazenada para sustentar o povo durante o tempo de escassez. Dessa história, podemos aprender 3 princípios que continuam extremamente atuais para a nossa vida financeira. Primeiro princípio: a fartura é o momento de se preparar. Em Gênesis 41, do 34 ao 36, José orienta que fosse recolhida parte da colheita durante os anos de abundância. Perceba um detalhe importante: a crise não havia começado. Mesmo assim, José já estava se preparando para ela.
Muitas pessoas acreditam que só precisam organizar a vida financeira quando as dificuldades aparecem, mas a Bíblia nos ensina justamente o contrário. Se hoje você está vivendo um período de estabilidade, aproveite esse momento para organizar suas contas, criar uma reserva, evitar gastos desnecessários e pensar no futuro. Quem se prepara antes sofre menos quando a crise chega. Segundo princípio, planejamento também é um princípio bíblico. José confiava completamente em Deus, mas isso não fez dele uma pessoa despreparada. Pelo contrário, ele planejou, organizou, administrou e executou aquilo que Deus havia mostrado. Planejar não demonstra falta de fé, planejar demonstra responsabilidade. Antes de fazer uma compra importante, se pergunte: eu realmente preciso disso? Isso faz parte do meu planejamento? Ou estou decidindo apenas pelas minhas emoções? Pequenas decisões conscientes hoje evitam grandes problemas amanhã. Terceiro princípio: quem pensa apenas no presente compromete o futuro. Graças ao planejamento de José, o Egito atravessou os anos de fome enquanto muitas outras nações sofriam. A diferença não foi a sorte, foi a administração. Vivemos em uma cultura que incentiva o consumo imediato, mas a Bíblia nos ensina a olhar além do hoje. Talvez Deus esteja permitindo que você viva um tempo de estabilidade justamente para preparar você para aquilo que ainda virá. Administrar bem hoje é cuidar da sua família amanhã. A história de José nos ensina 3 princípios muito claros. Aproveite os tempos de fartura para se preparar. Planejamento também faz parte da sabedoria bíblica. Administrar bem hoje protege o seu futuro. Confiar em Deus não significa viver sem organização. Significa administrar com responsabilidade tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Porque quem aprende e se prepara antes da crise, chega muito mais forte quando ela finalmente aparece. Espero que você tenha entendido. Obrigado por assistir e até o próximo Aconselhamento Financeiro Cristão. Shalom, graça e paz, meu nome é Catarina e nós estamos iniciando hoje um novo quadro. O nome desse quadro é Explicando um Versículo e nós vamos falar daqueles versículos que muitas vezes você repete sem saber realmente o significado dele ou em que contexto ele se situa. E o versículo de hoje é Jeremias 29:11, quando o Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Se você for observar, for pesquisar, você verá que esse é um versículo dos mais retirados do contexto no qual ele está se inserido. E usualmente ele é citado para se referir a situações ou a pessoas que de alguma forma querem ou vão ser imediatamente abençoados. Mas cá entre nós, você já de fato parou para estudar e ver e pensar para quem esse versículo foi escrito, em que contexto ele foi escrito, qual a aplicabilidade dele para o nosso tempo? É sobre isso que nós vamos falar, porque Jeremias capítulo 29, ele é registrado em nome do profeta Jeremias. Ele atua no final do reino de Judá, por volta de 1597 a.C., e ele falava, ele ditava para que o escriba escrevesse a respeito daqueles que foram levados cativos para a Babilônia. Logo, você já percebeu que o capítulo 29, ele não foi falado diretamente a alguém. O capítulo 29 é uma carta que se refere às pessoas que foram levadas cativas para a Babilônia. E quem eram essas pessoas? O rei, sua família,
toda a elite, os sacerdotes, os artesãos, todas as pessoas que de alguma forma podiam contribuir na Babilônia. Ficou em Judá apenas os pobres e quem não servia para muita coisa. É nesse cenário que na Babilônia surgem falsos profetas, e esses falsos profetas começaram a dizer, existem estudiosos que trazem para a gente que os falsos profetas diziam que o cativeiro iria demorar apenas 2 anos. Então Deus fala com Jeremias e Jeremias envia a carta desmentindo, lançando por terra aquilo que os falsos profetas diziam. E o que essa carta de Jeremias abordava? Abordava que os cativos precisavam aceitar que aquele momento seria longo, que naquele lugar onde eles estavam tristes, deprimidos, ansiosos e angustiados, eles precisavam se casar, precisavam se dar em casamento e construir tudo naquele lugar, porque o tempo, como eu já disse, seria longo. Logo, Jeremias 29:11 não é garantia de sucesso financeiro, de saúde física ou conforto imediato para a nossa vida de hoje. Jeremias capítulo 29, versículo 11, nos mostra que os planos de Deus se cumprem independente da nossa situação. E a mensagem original, como já disse, era uma carta endereçada à comunidade de cativos, não é endereçada a uma pessoa somente. E o que essa carta nos fala principalmente? Que o exílio não é ausência de Deus, que Deus continua no controle mesmo no tempo da dificuldade. Hoje eu quero te dizer que você precisa se lembrar que a promessa é real, mas nós precisamos ficar firmes, assim como o povo judeu precisou ficar firme naquele tempo. Amém? A promessa é real, a promessa existe, o Senhor está no controle, mas o tempo é dele. Concluindo, este é o nosso quadro explicando versículos. Espero que você tenha gostado e aguardamos vocês para o próximo. Esperamos que esse estudo desperte ainda mais o seu interesse em conhecer as Escrituras. E durante a semana, você encontra outros conteúdos que fortalecem a sua fé através das redes sociais da Igreja Renovada. Agora, acompanhe a programação preparada para os próximos dias na nossa agenda da semana. Olá, graça e paz! Uma nova semana está começando e eu quero convidar você e a sua família para estar conosco nesses momentos especiais. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada. Comece o dia buscando a presença de Deus. E na terça-feira, às 19 horas, nós temos nosso culto de edificação, tanto no templo anexo quanto em nossas bases. Esse é o momento para você mergulhar na palavra de Deus. Na quinta-feira, nós temos a Célula nos Lares. Se você não participa de uma e pretende participar, procure o líder e faça parte da célula mais próxima de você. Você também pode encontrar a base mais próxima de você através do aplicativo Igreja Renovada ou através do site renovada12.com.br. No sábado, às 15 horas, nós teremos a rede de crianças, tanto na nova estação quanto em nossas bases. E às 17 horas, teremos uma festa country em comemoração ao Dia dos Pais na Chácara Canto Nobre. E no domingo, a nossa programação começa às 8 horas com o melhor culto, às 8h30 a Escola Bíblica Dominical, ambos na Fundação Afife Arão. E às 10 horas nós temos a rede de adolescentes na nova estação. E às 10 horas nós temos o culto de celebração, tanto no templo anexo quanto na base do São Francisco. E às 18 horas nós temos as nossas bases setoriais funcionando normalmente. Escolha um desses momentos e vem estar conosco. Será uma alegria receber você e a sua família aqui na Igreja Renovada. Cada programação da igreja é uma oportunidade para crescer na presença de Deus. Participe de uma das nossas atividades. É sempre uma alegria receber você e sua família em um dos nossos cultos.
E agora chegamos ao momento mais importante do nosso programa. Prepare o seu coração para receber aquilo que Deus deseja ministrar à sua vida através da sua palavra. Bom dia! É uma alegria poder entrar na sua casa mais uma vez para trazer a palavra do nosso Deus ao seu coração. Nós estamos estudando uma série Retome a Sua Vida. Muitos perderam o controle da sua própria história e o Senhor Jesus mesmo foi quem nos disse: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, exatamente por terem se perdido no meio do caminho. E hoje nós queremos falar em especial sobre os buracos da alma. Como assim? Os buracos da nossa alma precisam ser reparados. Quando nós paramos para avaliar, aqueles queijos suíços, eles têm muitos buraquinhos. Parece que é uma coisa assim muito fora do normal. Enquanto é suíço, parece que é bom, que é saboroso, é gostoso. Mas se você for olhar vários outros tipos de queijos que são feitos assim até de maneira artesanal, esses buracos não têm nada de saudável. Eles têm bactérias, eles têm fungos, eles têm até cloriformes fecais. E isso mostra algo muito parecido com a vida do ser humano. Nós temos uma aparência de que está tudo bem, todo mundo olha para nós como se estivéssemos em perfeitas condições, mas nós temos algo guardado dentro do nosso coração que funciona como aquele quartinho que guardamos coisas de pouco uso. Um quartinho que fica trancado para que quando as visitas cheguem, podem olhar a casa toda, menos aquele quartinho chamado o quartinho da bagunça. E é esse quartinho que nós mantemos guardado dentro da nossa alma, muitas coisas que nós não queremos que outras pessoas saibam. E para essa retomada da nossa história, precisamos restaurar o nosso vigor, precisamos olhar o que diz a palavra de Deus. O salmista Davi, ele diz no Salmo 23, 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ok? Ele pede ao Senhor o direcionamento, mas antes disso, ele diz, restaura-me a alma. Ele queria que o Senhor entrasse e revitalizasse o seu ser. Ele não queria simplesmente andar com Jesus, até porque tem muitas pessoas que entram num ativismo tal de fazer e fazer tantas coisas, quando o Senhor simplesmente te chamou para você ser. Ser o quê? Ser seu filho. Ser seu filho é reproduzir a sua imagem, é reproduzir quem ele é. Infelizmente, muitas coisas acontecem na nossa história e nós precisamos reparar isso diante de Deus. Por quê? Porque Deus não está procurando perfeição para poder se aproximar de mim e de você. Não, Ele se aproxima para restaurar tudo aquilo que ainda não está perfeito na minha e na sua vida. Por isso, para reparar esses buracos da nossa alma, esses lugares escondidos onde nós insistimos em não mostrar para os outros aquilo que nós temos ou sentimos ou que escondemos até, é exatamente esse lugar que o Senhor quer entrar. E para isso, a primeira coisa, creia que Deus se importa com a tua alma. A alma abriga os seus sentimentos. E é importante você saber que os seus sentimentos são importantes para Deus. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Presta atenção, ele falou o espírito, alma e corpo. De que adianta você achar que você está bem de Deus
com Deus se você tem uma alma abatida, triste e desistida. Se você tem um corpo doente que você não tem disposição para se mover, para ser feliz, de sair, brincar, passear e fazer tantas outras coisas. O nosso corpo, alma e espírito precisam ser inteiramente saudáveis. Infelizmente, as pessoas não sentem essa saúde plena para ser feliz com o cônjuge, com os filhos, com amigos, com os irmãos até da igreja. A Bíblia diz em 3 João 1:2, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Se a sua alma está tranquila, suas emoções estão equilibradas, você está feliz, eu te pergunto, o teu corpo está bem? Você está saudável? Você tem disposição todos os dias que acorda, você já acorda turbinado para começar esse novo dia? A maioria não. Se você assim está, parabéns. Mas Deus, Ele não está interessado que você se mostre como uma pessoa extremamente religiosa. Estar na igreja não quer dizer que você tem uma vida espiritual saudável com Deus. É lamentável ver que muitas pessoas, eles são extremamente religiosos. Você não consegue ter um relacionamento com Deus indo na igreja apenas nos domingos, ou 1 ou 2 vezes por semana, porque relacionamento só se constrói com constância. Todos os dias, quando você encontra com uma pessoa, você consegue identificar quem ela é, como ela é e o que você gostaria de ter com essa pessoa. São relacionamentos. Com Deus, da mesma forma. Para estreitar vínculos, você precisa todos os dias ter uma constância, onde você vai falar com Ele e vai ouvir a sua voz. É uma troca. Ele fala com você na sua palavra, através de um cântico, através de uma pessoa, e você fala as coisas do seu coração para Deus. Infelizmente, nós estamos com essa frequência dominical à igreja, mas a nossa alma, as nossas emoções, elas estão abrigando feridas, traumas que às vezes vieram da infância, uma palavra de maldição, a rejeição, o abandono, a solidão. Várias coisas podem ter acontecido na sua infância que agora está vindo as consequências na sua fase adulta e não sabe por que se sente tão infeliz e não realizado em muitas coisas. O Senhor, Ele quer entrar nesse quartinho escuro, esse quartinho que você esconde essas feridas, exatamente para trazer saúde emocional para você. Muitas vezes são pensamentos distorcidos por alguma coisa que você aprendeu até de forma ideológica, uma coisa que foi religiosidade até, que te impede de ser tão próximo ou tão amigo de Deus. Jesus, Ele quer restaurar todos os medos que você tem escondido nesse quartinho. Nós vivemos uma geração medrosa, tem medo de tudo, tem medo das pessoas, tem medo de ficar sozinho, tem medo de ficar no escuro, tem medo de sair de casa, tem medo de se vai amanhecer vivo ou não. Esses medos é atordoador, ele rouba a paz, rouba a tranquilidade. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Você não consegue ter uma vida equilibrada se você vive assombrado com tantos medos, com tantas preocupações. Jesus, Ele quer restaurar esses medos dentro de você, deixar você como uma pessoa livre. Ele quer restaurar os traumas que não foram resolvidos. Quantos traumas você guarda nesse quartinho e pensa que está tudo certo e de repente é surpreendido com um gatilho que dispara, algo acontece que te reporta aquele momento e aquele mesmo sentimento da época volta à tona, seja de ódio, seja de vingança, seja de medo, seja o que for, mas mostra que esse trauma está vivo. Está guardado nesse quartinho, que embora você trancou, ele está ali cutucando, dizendo, eu ainda estou aqui. Jesus, Ele quer restaurar todas essas áreas que você pensa que estão esquecidas dentro de você, mas na realidade todas elas estão muito bem vivas. Por isso que nada
está fora do alcance da graça do nosso Deus. Graça é um favor imerecido que o Senhor vai até lá para nos resgatar. E deixa eu lhe dizer uma coisa importante, não tem nenhuma área da sua vida que esta graça não possa alcançar. Todas elas, basta você apresentar ao Senhor Jesus. Por isso que a segunda coisa que você precisa aprender, entenda que as feridas que você ignora, elas não vão desaparecer sozinhas. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração é a sede das nossas emoções. Por isso que a Bíblia diz assim, filho meu, dá-me o seu coração, porque ele sabe que eu e você não sabemos lidar com as nossas emoções, nós nos confundimos nas decisões, tomamos decisões erradas, amamos pessoas erradas, fazemos coisas erradas, porque muitas vezes foram baseadas nas nossas emoções, e por isso ele diz, me dá aqui, deixa que eu guardo, porque é do coração que procede todas as coisas que nós somos e temos dentro de nós, e quando nós começamos a permitir que o Senhor restaure o nosso coração, o que vai haver ali dentro não vai ser mais ódio, tristeza, angústia ou dor, nós vamos ter um olhar diferenciado, porque quando Jesus entra, ele começa a ministrar em nós um novo olhar, uma nova compaixão. Você já não vai olhar para as pessoas com olhar de crítica, não vai olhar como seu inimigo, porque o Senhor nos ensina a amar até os nossos inimigos. Por isso que esse sentimento, ele não pode estar sufocando o seu coração. Uma ferida física, quando ela não é tratada, ela inflama, ela tende a crescer e às vezes perde até um membro porque não tratou essa ferida. Por isso que mágoas ignoradas, elas podem aumentar e elas vão se tornando em ressentimentos, amargura, medo, ansiedade, e isso vai levando você a um distanciamento muito maior de Deus. É como se você já estivesse indo à beira de um precipício e sem saber como voltar, e o medo de cair do outro lado. Querido, a cura, ela começa quando nós reconhecemos, estamos realmente feridos e eu preciso de ajuda. O maior problema é exatamente esse, é não reconhecer que está com um problema e pedir ajuda. Queremos sempre achar que nós vamos dar conta, que nós vamos resolver, não, eu vou conseguir sair dessa. O que você está tentando ignorar hoje, que você está escondendo para que Deus não entre na história com essa conversa de que você vai sair sozinho dessa. Você não vai conseguir, você não tem como enfrentar isso sozinho, por isso trancou nesse quartinho escuro, trancou nesse cômodo da sua casa onde você não quer que ninguém entre, nenhuma visita, ninguém, nem familiar. É algo que está muito guardado dentro do seu coração. Guardar ressentimento na alma é como você tomar veneno e querer que outra pessoa morra. Essa é uma frase de Rick Warren, e ele disse, mas como que você toma veneno e quer que o próximo morra? Não tem como, quem está morrendo é você mesmo. Por isso que a terceira coisa para que você seja curado dessas feridas, confie que Jesus, ele é especialista em restaurar áreas quebradas. Não tem ninguém igual a ele. Lucas 4,18, ele conta um texto que é reproduzido de Isaías, que ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me ungiu para quê? Para você ficar bonito na igreja, falar em línguas? Não. A unção do Senhor veio sobre nós exatamente para evangelizar pessoas, evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade todos
todos os oprimidos. Isso inclui a mim e a você. Se você está opresso por alguma situação, foi para isso que o Senhor nos ungiu, para tirar você desse cativeiro da sua alma. Queridos, entenda uma coisa, o ministério de Jesus sempre envolveu restauração de almas e nós precisamos entender isso. O que o Senhor quer fazer em nós, e às vezes nós achamos que nós vamos conseguir porque nós já somos adultos, já somos aqueles que entendem os sentimentos que rolam dentro de nós. Não seja criança desse nível. Um dia o Senhor disse para o profeta Jeremias, desce, vai até a casa do oleiro. Ele nem entendeu esse comando de Deus, mas quando ele desceu e foi até aquele lugar, ele viu aquele homem trabalhando naquela roda, e ele colocou aquele barro e começou a moldar um vaso naquele lugar. Aquele barro não diz na Bíblia se era um barro bom para fazer vaso ou se era um barro que já havia cheio de lixo, cheio de outras coisas que ainda precisava ser limpo para ser trabalhado. Mas diz que ele estava trabalhando enquanto o profeta observava aquilo. Sabe? Pense nisso numa proporção maior. Deus querendo trabalhar a sua vida. E sempre vai ter alguém olhando. Sempre vai ter alguém criticando, porque você está se expondo para que Deus trabalhe no seu coração. Deus está moldando você um novo homem, uma nova mulher, trabalhando o seu caráter, trabalhando suas emoções, trabalhando seus relacionamentos. Mas vem os críticos de plantão que ficam olhando e criticando, poxa, você está assim, você mudou, você não é mais assim ou aquilo, e isso vai constrangendo a ponto de você nem querer mais que Deus prossiga nesta obra. Só que tem um momento na história que o profeta foi surpreendido porque o vaso quebrou na mão do oleiro. Como? O oleiro era habilidoso. O oleiro, ele já sabia manusear bem aquela roda, formar bem aquele vaso, mas, no entanto, o vaso quebrou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você se sente quando você está nessa situação sendo este vaso? Deus querendo moldar você, Deus trabalhando a sua vida, Deus formando você um novo homem, uma nova mulher, está indo na casa do Senhor, está lendo a palavra do Senhor, está se expondo para que Deus faça essas curas, mas a crítica de alguns colegas, a palavra de alguém começa a ter peso na sua vida e você decide romper com tudo. É como se você fosse esse vaso que quebrou ali. Não, Deus, eu não quero mais, eu vou voltar para o que eu fazia antes. Mesmo você sendo essa pessoa que está tomando uma decisão errada, Deus não desiste de você. Ele pega aqueles cacos que se partiu e não joga fora. Ele começa a juntar e fazer tudo de novo. Ele começa a moldar uma nova pessoa, porque Deus sabe que pela nossa ignorância tomamos decisões erradas. Ele traz para perto porque Ele quer consertar a minha e a sua história. Jesus, quando Ele andou nessa terra, Ele andou com leprosos que Ele corrigiu, Ele sarou, eram homens rejeitados também. Jesus andou com pecadores, andou e esteve até no meio de sentenciados, condenados, como ele estava ali naquela cruz. Ele não fazia acepção de pessoas, mas veja, ele viu corações partidos, doloridos, adoecidos, porque foram rejeitados de alguma forma na sua história de vida. Mas nada na minha e na sua história assusta Jesus. Não importa por onde você andou, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu na sua história, Ele estará sempre pronto a juntar esses cacos e fazer tudo outra vez, moldar esse barro outra vez, colocar na roda e fazer de você uma nova pessoa. Ele não vai desistir, ainda que o quartinho esteja trancado. É exatamente isso que Ele está fazendo hoje, batendo nessa porta para que você abra, para que Ele entre, ajude a você a fazer a faxina nesse quarto, tirando todas essas feridas. E para isso é preciso que você entenda que a cura da alma exige honestidade diante de Deus. Como assim?
O Salmo 139, 23 e 24, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Veja, esse salmista, ele expôs o seu coração a Deus. Ele está dizendo: Senhor, olha para dentro de mim. Tu conhece o meu coração. Entra nesses lugares que eu não estou conseguindo tratar, que eu não estou conseguindo trabalhar. Prova-me até e conhece toda a inquietação da minha alma. Você já foi sincero, honesto com Deus para pedir isso a Ele? Vem, Senhor, olhar essas coisas que estão dentro de mim. Eu não estou aguentando mais essa dor. Quanta dor guardada no coração. Às vezes é a culpa porque cometeu algum erro e mesmo com o perdão de Deus, não se perdoa. Está todo o tempo aquelas acusações na mente, aquelas cobranças que não param o tempo todo. Queridos, faça como o salmista fez. Ele diz: sonda-me, Senhor. Vem olhar hoje para dentro de mim. Olha o meu coração, olha o que está doendo aqui. Eu não suporto mais viver com essa dor. Queridos, muitas vezes nós queremos que Deus cure aquilo que nós não estamos dispostos a reconhecer. Aqui é um outro problema. Reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos problemas, reconhecer a nossa dificuldade de mudar. Esse é o problema grave, porque na hora que você está escondendo, você está dizendo que Deus não é capaz de resolver isso, então deixa quieto. Mas deixa eu lhe dizer, Deus, Ele não escondeu as lutas dos seus filhos. A Bíblia tem N casos de pessoas que estavam expostas à sua dor, estava exposto o seu pecado, estava exposto o seu trauma e a sua ferida. E Davi, que falou esse salmo, foi um desses, um homem que foi perseguido injustamente, um homem que foi destronado injustamente, um homem que viveu nos desertos, longe de família, dormindo cada noite numa caverna, sendo perseguido como um bandido, mas o seu coração era fiel a Deus. Todas as injustiças que ele viveu na sua jornada não foi suficiente para afastá-lo de Deus. Pelo contrário, isso o aproximava cada vez mais, porque ele abria o coração para Deus. E Deus o honrou, restituindo ao trono outra vez, pela forma cruel como ele foi tirado pelo seu próprio filho. Mas deixa eu lhe falar, a cura, ela começa quando a negação termina. Deus, ele só vai entrar quando você para de negar que você está doente e fica afirmando: não, está tudo bem, está tudo bem, tá tudo bem, mas o seu coração não está bem. E por mais que você diga com a boca, por mais que você sorria com seus lábios, os seus olhos te entregam, são olhos de tristeza, olhos de desesperança, porque os nossos olhos são a janela da nossa alma e ele desnuda quem nós somos de verdade. Você não consegue esconder o que está escondido nesse quartinho. Você pode não falar dele, pode não querer que ninguém saiba, mas os seus olhos estão dizendo: eu estou com problema, me ajude. E é isso que Jesus quer fazer. Queridos, orar ao Senhor todos os dias, pedindo a Ele: Senhor, mostra-me as áreas da minha vida que precisam da Tua restauração. Isso é você ser honesto com você mesmo, é você ser intencional. Eu preciso que isso aconteça na minha vida. Pare de camuflar sua dor, pare de sofrer, porque tudo aquilo que existe dentro de nós são áreas vulneráveis, e se o Senhor não nos ajudar, nós vamos estar reincidindo nas quedas. Todas as vezes vamos estar tropeçando nas mesmas coisas. Por isso, acredite que uma alma curada, ela tem uma revelação nova. Não mais os olhos revelam dor, mas ele agora revela a vida de Cristo. Veja, João 10:10 é um texto que todos os crentes conhecem. A vida abundante que ele trouxe para nós.
Você vive essa vida abundante? Você experimenta isso no seu dia a dia? Olha, quando você realmente é curado, isso extravasa por todo o teu ser. Você é uma pessoa resolvida. Isso não quer dizer que você não tem problemas. Nós vamos ter lutas todos os dias, tempestades gigantes, ventos fortes, vão vir todos os dias. Mas uma alma curada, ela tem amor. E esse amor não é mais como antes. É o amor de Cristo em nós, a compaixão dele em nós. Você vai olhar para o carente, você vai olhar para o necessitado, você não vai ficar ignorando simplesmente quem está lhe pedindo ajuda no meio da rua, mas você vai ter compaixão para você olhar e dizer: vem cá, deixa eu te dar uma palavra, Jesus ama a sua vida. É fantástico quando você entende isso, que uma alma curada, ela aprende a confiar no Senhor. E confiar no Senhor não é uma coisa assim do além. Às vezes nós falamos que temos fé. Que fé é essa? Que quando vem a tribulação estamos perturbados. A nossa fé, apesar das circunstâncias, estamos em paz, numa certeza: o Senhor pelejará por mim e eu vou ver o resultado. É assim que funciona. A alma curada, ela sente paz, porque o príncipe da paz tem nome. Ele chama-se Jesus, e é ele que quer entrar na minha e na sua história para aquietar nosso coração num mundo tão agitado. O mundo está correndo numa velocidade terrível. As pessoas já não conseguem acompanhar, já não conseguimos fazer muitas coisas, porque o dia está correndo. Estamos acabando o mês de julho, e você para pensar: o que eu fiz esse ano? Não deu tempo de eu realizar todos os meus projetos, ainda dá tempo de recalcular, e mesmo recalculando você vai chegar em dezembro e vai dizer: meu Deus, não deu tempo de eu fazer tal coisa. Porque a velocidade aumentou, mas mesmo assim, quando você vive em paz, você consegue refletir a imagem de Deus. Eu fiz o que deu para fazer. Mas você se esforçou, você chegou até lá. Por isso que a restauração, queridos, ela não acontece de uma vez. Não é, agora está tudo bem. Não, ela é processual. A cada dia você vai avançando numa área. A cada dia você vai crescendo no conhecimento de Deus. A cada momento você vai vendo que Deus, ele está entrando em áreas mais profundas do seu coração, está restaurando áreas escondidas que talvez até te surpreenda. Por isso que muitas pessoas querem estar indo sempre para encontros. O melhor encontro que você tem é aquele que você faz dentro do teu quarto, que você fecha a tua porta, que você dobra teu joelho ali. Aquele é o encontro seu e Deus. Ninguém vai interferir. Ali é a hora em que ele vem falar ao seu coração e mostrar que, apesar de, o amor dele é incondicional, e você vai viver o novo de Deus. Por isso que esses lugares que você negligencia, essas áreas que estão escondidas na sua alma, esses buracos que foram feitos no seu coração, eles não podem mais permanecer escondidos. Cristo, ele só vai entrar para poder organizar a sua vida. Ele vai entrar para poder colocar em ordem quem é você de verdade, que o mundo bagunçou e fez uma confusão. Quando ele entra para restaurar e não para te condenar. Nós somos condenados por tudo que fazemos e que a sociedade não quer que a gente faça, mas o Senhor, ele já nos absorveu de toda condenação. Ele agora está restaurando o estrago que o pecado fez nas nossas vidas. E por isso precisamos parar para pensar: que área da sua alma, da minha alma, ainda está sendo negligenciada? Qual é a área que você ainda está mantendo escondida para que ninguém entre, para que ninguém saiba? Não, porque se souber, não vão deixar mais eu estar nessa posição ou naquela posição. Não, se souber, vão falar mal de mim. Se souber, vai para a mídia. Querido, esqueça o se souber. Abre para quem pode resolver. A opinião das pessoas não pode ser maior do que o valor que você tem aos olhos do nosso Deus. A segunda pergunta que eu quero que você responda para Deus: que dor você tem escondido ainda no seu coração? A dor da traição,
a dor da perda, o luto, a falência, a desistência? Qual é a dor que ainda perturba tanto a sua alma? E a terceira e última pergunta: o que Deus está convidando você a entregar hoje? Deus não nos cobra nada além daquilo que eu e você podemos dar. E uma coisa que é o que lhe interessa: entrega o teu coração. Ali está a sede de tudo. É ali que abrigamos tanta alegria quanto a dor. É ali que nós escondemos quem nós de fato somos. É ali que nós fingimos que está tudo bem. Mas ele às vezes está apertado, está gemendo, está chorando. E é esse coraçãozinho que ele quer que você relaxe e entregue nas mãos dele. Decida então hoje entregar para Jesus o seu coração. Se tiver alguém ao seu lado, você está com vergonha, vá para um lugar onde você fique sozinho. Mas não deixe passar essa oportunidade. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, esse é o dia para você entregar a Ele todos os seus problemas, dificuldades e o coração. Vá até lá, entregue essa dor, entregue essa ferida, entregue esse trauma que hoje ainda está atordoando a sua alma. Creia que o Senhor é aquele que restaura todas as feridas e Ele quer te dar um coração novo, uma vida nova, onde Ele é o centro de tudo no seu coração. Deus abençoe. Foi muito bom ter você conosco em mais um programa Deus Tem o Melhor. Esperamos que tudo que foi compartilhado hoje continue produzindo frutos na sua vida durante esta semana. Que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família. E até o próximo programa. Tchau, tchau.